day to have a good day. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Falei Sim. E falando em falar, hoje nós estaremos falando sobre o comportamento cristão e a pessoa homossexual, tá? Seremos bem objetivos, bem rápidos em nossa fala. Os cristãos, eles se queixam de serem acusados pelos homossexuais de homofóbico, ódio declarado, intolerância, preconceito, né? Enquanto que alguns homossexuais, eles também se queixam de serem acusados pelos cristãos, né? De serem desrespeitosos, de promoverem ataques, né? Contra o cristianismo e de tentar criminalizar a nossa opinião em relação ao relacionamento homossexual. E isso acaba gerando uma discussão muito grande, né? Acaba gerando uma polêmica. E o pior de tudo é que é uma minoria, tá? É uma minoria de cristãos que de fato são intolerantes, é uma minoria de cristãos que de fato são homofóbicos, é uma minoria de cristãos que de fato acabam sendo violentos, né? A gente vê às vezes em redes sociais isso acontecer. Então é uma minoria de cristãos. E uma minoria de homossexuais que de fato tentam criminalizar a nossa opinião, uma minoria de homossexuais que também são violentos com os cristãos, uma minoria de homossexuais que são desrespeitosos e imorais para com os cristãos, tá bom? Então, é uma minoria de um lado e uma minoria de outro lado, que acaba envolvendo uma maioria e dificultando o diálogo entre as partes. E aí isso tem tornado uma discussão muito difícil, né, entre os cristãos e os homossexuais. De acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ser tolerantes, nós precisamos suportar uns aos outros, tá bom? Então, assim, a gente não pode generalizar as coisas, tá? Não são todos os homossexuais que agem contra os cristãos e não são todos os cristãos que agem contra os homossexuais. Eu estou aqui simplesmente para dizer o seguinte, que o nosso comportamento cristão diante do homossexual deve ser um comportamento, uma conduta de amor, uma conduta de acolhimento, tá bom? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos amar as pessoas, tá? Como elas são, recebê-las como elas são, abraçá-las como elas são, tá bom? Só existe um princípio de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único capaz de nos purificar de todos os nossos pecados, tá bom? Como cristãos, nós não podemos olhar para o homossexual como pessoas abomináveis ao Senhor, tá bom? As pessoas, elas não são abomináveis ao Senhor, independente de serem homossexuais, de serem héteros, tá? Os nossos pecados são abomináveis ao Senhor. E aí, todos os nossos pecados, tá bom? Todos eles. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, independente delas serem ou não homossexuais, com um olhar de compaixão, com um olhar de piedade, com um olhar de misericórdia, né? Com um olhar de graça, que foi o olhar de Jesus Cristo para conosco, quando ele olhou para a terra e nos viu em natureza caída. Então, o Senhor Jesus, ele nos olha assim, né? Toda a humanidade ele tem olhado com amor. É tanto que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão indescritível, né? De uma maneira tão incondicional, tão máxima, que ele entregou o seu filho unigênito, né? O seu filho único, para morrer por nós numa cruz. Então, somente Jesus tem o direito de fazer qualquer tipo de julgamento, certo? Missionária, a gente concorda, né, com o relacionamento? Não, a gente não concorda com o relacionamento homossexual, tá bom? E nós temos o direito de não concordar, do mesmo jeito que os homossexuais têm o direito de não aceitar a nossa conduta, os nossos valores, os nossos princípios, tá bom? Mas o fato de não concordarmos com o relacionamento não quer dizer que nós tenhamos que agir contra eles, né? Nós não podemos ser intolerantes com eles, nós não podemos odiá-los de jeito nenhum, de nenhuma maneira, tá bom? Então, que quando você encontrar um homossexual, que você haja com ele naturalmente, como você agiria com qualquer pessoa, porque eles são pessoas, tá?
São pessoas. E eles precisam ser vistos dessa maneira, tá bom? Então, você não precisa agir com um olhar repugnante, com um olhar de reprovação, tá bom? Você não está aqui para reprovar ou aprovar as pessoas. Deus diz que nós devemos nos apresentar a Ele como obreiros aprovados, tá? Então, é nos apresentarmos a Deus, pessoas aprovadas, cristãos aprovados, obreiros aprovados, pastores aprovados, sejam lá quem sejamos, diante de Deus, e é assim que nós devemos agir, tá bom? Então, receba-os com muito carinho, receba-os com muito amor, tá? Aceite-os como pessoas que eles são, abrace-os. Você não precisa deixar de ser amigo de um homossexual, tá bom? Você não precisa cortar o seu relacionamento com um homossexual. Você é canal de bênção para a vida dele, você é canal de salvação para a vida dele, como você é canal de bênção e de salvação para toda e qualquer pessoa, tá bom? Então, o seu comportamento, o meu comportamento como cristão deve ser esse, tá certo? Amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, respeitando, considerando as pessoas como seres humanos criados por Deus à imagem e semelhança de Cristo, ok? Então, fica aí a nossa dica, falei sim, beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.